No Senhor e Salvador Jesus, saudamos a todos vocês que nos acompanham neste momento, quando pela graça e bênção de Deus nos encontramos para o nosso estudo desta semana, hoje o estudo de número 22, sob o tema O Poder da Paciência. Teremos como base o texto de Romanos capítulo 8, versículos 22 ao 25 e, é claro, também outros textos nos auxiliarão em nossa reflexão de hoje. Bem-vindo! E que Deus Pai, Filho e Espírito Santo a todos acompanhe com sua graça e bênção hoje e sempre. A grande maioria das pessoas vive correndo de um lado para o outro. Mas isto era antes da pandemia, não é mesmo? E agora, durante, é diferente? E como vai ser depois deste período da pandemia ou no pós-pandemia? Falta de tempo. Quem tem tempo sobrando? Estamos em constante movimento e esperamos que tudo o que nos cerca também ande mais depressa. Qualquer ritmo um pouquinho mais lento e já nos exasperamos. Sofremos de uma doença chamada falta de paciência. Em Oséias capítulo 6, versículos 3, lemos: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós, como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Ou seja, a alva, o amanhecer, ele vem, sempre foi assim, está sendo e vai continuar sendo, é a lei da natureza. Assim, a chuva serôdia ou a chuva fora do tempo também vem, porque Deus permite que ela venha, é a lei da natureza. Não temos como apressá-la, nem como retardá-la, e nem mesmo nesse tempo de estiagem poderemos apressar a chuva. Lutar contra certas coisas que só passam com o tempo é desperdiçar energia. Uma pequena história ilustra muito bem esta afirmação. Conta-se que no meio do campo estavam trabalhando e de repente começou a chover. E as pessoas começaram a correr de um lado para o outro procurando cada um o seu abrigo. Mas um homem já de bastante idade, não. Ele continuou a caminhar nos seus passos lentos. Outro homem então lhe perguntou: por que o Senhor não está correndo? E ele então calmamente respondeu: é porque à minha frente também está chovendo. Estimados, em certos momentos temos de parar e esperar a chuva passar. Só a certeza de que ela vai cessar já é um grande alento para nós. Os problemas não precisam nos assustar, pois eles podem muito bem nos aproximar mais ainda de Deus. E na fraqueza conhecemos uma nova força, ou seja, o poder de Cristo em nós. E por mais estranho que pareça, podemos afirmar com o apóstolo Paulo, que disse em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 e seguintes: regozijo-me nas minhas fraquezas. Nestes momentos é possível experimentar bem de perto a graça de Deus. Veremos que apesar de ainda nos faltar muita coisa, pelo menos é assim que nós pensamos, a graça de Deus é o que realmente mais precisamos. Nossa visão sobre o que é realmente importante, ela vai mudar. Aprenderemos a buscar o que é melhor e a valorizar pequenas coisas e aqueles momentos mais simples da vida. As pessoas se tornam mais importantes, o tempo é aproveitado com o que é mais edificante. Nossos esforços físicos e mentais estarão num outro foco: conhecer e amar mais a Deus, o Deus de amor. Portanto, não pare,
Não desista e nem corra desesperadamente e nem entre em colapso diante dos problemas e adversidades da vida, como nestes tempos de pandemia. Acredite que o momento de você se tornar realmente forte não é quando as coisas estão todas bem, mas quando percebe que sua força depende realmente de Deus. E Deus se importa conosco. Muitos que aparentemente são fortes serão abatidos pelo seu egoísmo, o orgulho e a falta de paciência e o afastamento de Deus. Enquanto que aqueles que aprenderam a ter paciência e esperar, perseverantes em Deus, estes serão renovados em suas forças, mesmo passando por aflições, dores e adversidades. Assim diz o Senhor Deus através de Samuel. O arco dos fortes será quebrado, mas os fracos serão revestidos de forças. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 4. Quando somos fracos é que podemos ser fortes, pois Deus, com paciência, quer nos carregar em seus braços. Estimado amigo, você é paciente? A paciência é uma virtude? Impaciência é um defeito? É um defeito grave? Ouvimos as pessoas dizerem: eu não tenho mais paciência. E você? Você vai ter que aturar a minha falta de paciência. Você vai ter que me engolir. Mas que culpa tenho eu? Que culpa tenho eu de você não ter paciência? A minha falta de paciência me ajuda ou atrapalha? Quero continuar com a falta de paciência ou quero mudar? Faço algum esforço para ter autocontrole ou solto logo os cachorros? Lemos então o texto de Romanos, capítulo 8, versículos 22 a 25, como segue. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Vejam, estimados, o Espírito Santo ensina aos filhos de Deus, dando-nos esperança em nosso sofrimento, socorrendo-nos em nossa fraqueza e assegurando que todas as coisas contribuem para cumprir os propósitos eternos de nosso Deus e Pai em nossa vida. Quando a nossa esperança em Deus fica obscurecida, facilmente caímos na impaciência nos momentos de aflição. O Espírito de Deus então nos assiste em nossa fraqueza, assegurando-nos o eterno amor de Deus, o que fortalece a fé, a esperança e a paciência em e para a nossa vida. Um outro texto que eu trago para a nossa reflexão é Romanos 15, versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Vejam, estimados, todo o Antigo Testamento, ele foi escrito e é ensinamento de Deus para nós, hoje e o será sempre. Paciência, literalmente, permanecer sob
ou debaixo da mensagem e da misericórdia ensinadas por Deus na Escritura. Consolação e esperança. A Bíblia nos ensina do amor de Deus, do Deus que nunca decepciona os seus filhos. Por isso, cuidado, pois quando este consolo e esperança são enfraquecidos em nós, não é porque Deus nos abandonou, mas é porque nós nos afastamos do Deus de amor e de sua santa palavra. Por que tão facilmente perdemos a paciência? Nem precisaria responder, mas eu vou arriscar uma resposta. É porque nos afastamos da Bíblia, a palavra de Deus, e consequentemente nos afastamos do próprio Deus. Outro texto para nossa reflexão em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 6, onde lemos: mas se somos atribulados é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Como é interessante compartilhar o perdão de Jesus com outras pessoas envolve carregar a cruz. Paulo confessa o quanto o suportar os desafios e os abusos dos coríntios reflete o sofrimento de Jesus e o conforto trazido por ele à medida que o apóstolo luta para entregar a mensagem do Evangelho, a fim de que os coríntios sejam salvos e consolados. Mesmo os sofrimentos, os coríntios, que conheciam o amor sacrificial do apóstolo Paulo em benefício deles, ficam sabendo agora da alegria que é suportar sofrimentos por amor a outros. E isto se chama paciência. Tiago, capítulo 5, versículo 11, é outro texto que trago para os irmãos. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. A fé em Jesus enche o cristão de força espiritual, o que se caracteriza no exercício da paciência na vida. Paciência, em outras palavras, é estar firmados na confiança em Deus e em suas promessas. O objetivo final de Deus para nós, seus filhos, é a vida eterna, mesmo que durante o tempo presente ou neste mundo, Ele permita momentos de sofrimento para nós. Mais uma coisa importante: a nossa confiança no retorno de Jesus Cristo em glória, no juízo final, deve moldar a nossa vida presente, a nossa vida cristã. Deve orientar a maneira de nos relacionar uns com os outros e no relacionamento com os nossos sofrimentos e adversidades diárias. Isso porque Deus promete permanecer conosco e nos levar de volta para Ele no céu. Em nossa vida, como egoístas e míopes que somos, nos ocupamos com os nossos problemas e tentamos lidar com eles sozinhos. Quanto mais rápido pudermos sair daquela situação, tanto melhor. Assim pensamos e assim agimos. Mas essa não é a perspectiva de Deus. Ele olha para e a partir do verdadeiro objetivo, a vida eterna com Ele nos céus. E olhando e encarando a nossa vida desta forma, na perspectiva da eternidade, nossos sofrimentos podem ser encarados de outra forma,
com paciência. Ele nos dá a fé e nos alimenta com a sua palavra e os santos sacramentos, batismo e santa ceia, para nos sustentar em meio ao sofrimento e às dificuldades que surgirem. Mas, sem paciência, não podemos aprender as lições que a vida nos ensina e não conseguiremos amadurecer. Quanto mais estudo e exercito a paciência, mais a vejo como um fato crucial para termos ou não uma vida satisfatória. A paciência nos dá autocontrole, capacidade para parar e desfrutar mais plenamente o momento presente. E a partir daí, nos tornamos mais capazes de fazer escolhas sábias. A paciência nos ajuda a ser mais amáveis com os outros, mais confiantes nas circunstâncias da vida e mais capazes de obter o que queremos. Há um provérbio irlandês que diz assim: quando estamos com raiva ou ódio, você carrega o peso, enquanto a outra pessoa se diverte. Pense nisto. Quando cultivamos mais paciência e menos raiva, carregamos mais leves e mais alegres nós ficamos. A paciência nos dá firmeza e capacidade para caminharmos em direção aos nossos objetivos e sonhos. Sim, estudantes asiáticos têm um desempenho melhor do que outros em universidades e profissões mais intelectualizadas. Por quê? Porque eles são treinados a ter paciência, disciplina e persistência. A paciência também nos ajuda a aceitar os obstáculos do caminho e nos permite reagir aos desafios do cotidiano com coragem, força, otimismo e esperança. A paciência também nos ajuda a compreender os outros. A paciência nos dá a capacidade emocional de reagir com bondade e sentirmos compaixão. Você demonstra paciência ou ter paciência quando cuida com carinho dos seus pais, de pessoas idosas ou mesmo dos filhos. Ao aceitarmos os outros como eles são e a vida como ela se apresenta em cada momento, damos prova de nossa força interior e da nossa beleza espiritual. É fácil ser tolerante quando tudo está bem, mas ao demonstrar paciência quando as coisas estão difíceis ou não acontecem do jeito que eu quero, revelamos a nossa melhor dimensão como seres humanos. A paciência é uma virtude, sim, e muito valiosa. Jó e Jesus são exemplos bíblicos de paciência para nós. A impaciência, ao contrário, é um hábito, e a paciência também. E para mudarmos um hábito, precisamos estar motivados na certeza de que essa mudança trará proveito para nós em nosso viver. A paciência nos ajuda a tomar decisões melhores para nós e para os outros. Ficar nervoso, ao contrário, ou estressado, só prejudica a nossa vida e as nossas ações. Desperdiçamos uma grande quantidade de tempo e energia nos ocupando com coisas que nunca chegaram a acontecer, só porque não tivemos paciência para ver como elas poderiam ser de fato. A paciência nos recompensa com os frutos da maturidade e da sabedoria.
Relacionamentos mais saudáveis são os frutos. Melhor qualidade de trabalho, melhor qualidade de vida e, sobretudo, maior paz de espírito. Conseguimos esse milagre reunindo 3 qualidades essenciais da mente e do coração: persistência, serenidade e tolerância. E finalizo este momento de reflexão com as palavras de Jesus, embora não mencione a palavra paciência, Ele a quer dar ao nosso coração. Diz Ele em Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus descreve como pesado o jugo das regras e leis humanas. E Ele oferece sua alternativa, estar sob o jugo dele, o Evangelho. E quem está sob o jugo de Jesus encontrará descanso. Isso porque, quando o pecado foi perdoado e a consciência foi libertada do peso e da força do pecado, o cristão, você e eu, pode facilmente suportar tudo que vier pela frente. E ele, voluntariamente, faz e sofre tudo porque dentro dele, do cristão, tudo está mais leve, suave e doce. O cristão pode agora viver com paciência. Pense nisso e até o nosso próximo encontro. Que Deus nos abençoe com paciência. Amém.